Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou alegre, feliz de poder estar aqui com meus amados irmãos para poder celebrar este momento tão incrível. Nós que estamos ali na Espanha, estamos um pouquinho distantes, né? Acompanhamos as reuniões que foram feitas este ano. E o nosso coração queimava e ardia para poder estar aqui e participar desse momento com vocês, né? E graças a Deus, Ele nos deu esse privilégio, essa oportunidade de poder estar aqui junto. Você não sabe o privilégio que tem de estar aqui. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem um privilégio de estar aqui hoje. Esta reunião é única. Não vai ter outra e nem houve outra igual a essa. Então, vamos aproveitar esta oportunidade, né, para podermos estar aprendendo e absorvendo o máximo possível. Nós estamos ali trabalhando e ficamos felizes de ver o crescimento e o desenvolvimento da obra de Deus. Eu quero aqui também externar a minha gratidão publicamente a todos os pastores e obreiros que estiveram ali no mês de maio na ADEF Espanha para estarmos celebrando ali a ADEF Bolueta 10 anos. E também o nosso UMADEF foi uma bênção. Quero agradecer aqui publicamente a todos os obreiros, obreiras, pastores que fizeram um esforço para estarmos juntos ali celebrando ao Senhor. Espero que vocês tenham sido calientados, né, aquecidos pelo nosso amor e carinho, pela a vida de vocês ali. Eu quero hoje estar trabalhando sobre um tema, a autoridade espiritual, e eu quero convidar a você para, juntamente comigo, navegar sobre esse tema. E eu quero convidar a abrir a sua Bíblia em livro de Mateus. Já foi lido aqui na leitura oficial pelo nosso pastor Adef Braga. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 9. Daquele que todos encontraram? Bem, Mateus capítulo 8, versículo de número 9, diz assim: pois eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Amém. Somente aqui. Queridos, falando um pouco sobre autoridade espiritual, nós podemos compreender algumas coisas muito importantes. A primeira delas é compreender que liderar não é somente ocupar uma posição. Muitas das vezes nós pensamos que o fato de ter um cargo e ocupar uma posição na igreja, estamos exercendo a liderança que Deus nos confiou. Mas Deus nos chama para algo muito mais além. Deus nos chama a exercer uma autoridade espiritual. Diz ao irmão que está do seu lado assim: Deus te chama a exercer uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela opera no mundo invisível, no mundo espiritual, mas ela traz efeitos muito poderosos ao mundo visível. Nós sabemos muito bem que a autoridade espiritual, ela exige a submissão, o caráter e também a maturidade. E hoje nós vamos falar aqui sobre algumas coisas muito importantes na vida de uma autoridade espiritual.
Nós sabemos muito bem que há uma guerra, uma luta por controle, uma luta por o domínio da terra. E nós sabemos muito bem que o inimigo, o diabo, ele luta pelo controle da terra. Mas Deus levantou pessoas, homens e mulheres, para que exerçam a autoridade espiritual. E para que esta autoridade espiritual seja válida, seja respeitada, nós temos que compreender que é necessário alguns princípios. Então, nós vemos hoje muitos obreiros e obreiras, pastores, pastoras, líderes, que estão quebrando sua cabeça, estão com dificuldades, porque pensam que só o fato de ter um cargo dá a eles a autoridade. Mas realmente é necessário cumprir alguns princípios bíblicos, para que a autoridade de Deus, a autoridade que Ele deu para as nossas vidas, seja respaldada. Então nós vamos aqui começar primeiramente construindo a ideia sobre o que é a autoridade espiritual. E se você tem algo para anotar no seu telefone, um papel, eu quero que você escreva isso aqui neste momento. A autoridade espiritual é o poder delegado por Deus para realizar a sua vontade na terra. A autoridade espiritual é o poder delegado por Deus para realizar a sua vontade na terra. Muito importante isso, porque nós que somos autoridades espirituais, temos que compreender que a autoridade é um poder delegado por Deus. Para quê? Para realizar a vontade de Deus na terra. Não é para realizar a minha vontade, não é para realizar a vontade da minha família, é para realizar a vontade de Deus na terra. Algo muito importante também, que a autoridade nos dá o direito de representar os céus. Todas as pessoas que são autoridades espirituais, elas estão recebendo o direito de ser um representante do céu na terra. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é um representante dos céus na terra. Eu e você não somos somente alguém que ocupa uma liderança, não somos alguém que ocupa um cargo, mas sim somos representantes de Deus na terra. E isso é algo muito interessante, porque às vezes nós caminhamos por essa terra, estamos na cidade que Deus nos confiou, estamos no país que Deus nos confiou, e estamos com uma visão simplesmente terrenal. Mas eu não tenho que olhar para este mundo visando somente o terrenal, o físico. Eu tenho que saber que eu sou alguém que representa o reino de Deus nesta terra. Quando caminho pelas ruas, quando eu faço qualquer coisa, eu tenho que saber que eu sou alguém que é o representante de Deus na terra. As pessoas vão conhecer a Deus, conhecer a Cristo, através dos seus representantes, através daqueles que estão na terra para representar a Deus. Então a autoridade espiritual é alguém que recebe um poder de Deus para representar e para cumprir a sua vontade na terra. Veja muito bem que esse poder, ele vem com um propósito. Escreva isso: o poder vem com um propósito. O poder de Deus, ele não é dado sem nenhum propósito. Deus te dá, Deus delega poder, mas com uma missão, com um propósito. Às vezes nós estamos orando e pedindo e buscando a Deus por um revestimento de poder, mas estamos clamando sem um propósito.
E Deus não dá poder sem propósito. Ele, quando delega algum poder e autoridade, Ele delega esse poder e autoridade para que a sua vontade seja estabelecida na face da terra. Ele não dá poder ao homem simplesmente para que o seu ego seja cheio, para que algo aconteça, mas para a realização da sua vontade. Então já sabemos que o que é autoridade espiritual é alguém que recebeu o poder de Deus para realizar a sua vontade na terra. Vamos agora saber alguns princípios bíblicos que faz com que esse poder seja real, seja eficaz. O primeiro princípio, o primeiro fundamento bíblico sobre a autoridade espiritual é temos que saber algo muito importante: a submissão a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: é submissão a Deus. Deus é a fonte de toda a autoridade. Nós temos que saber isso. E vamos aqui ler Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então nós temos que compreender que a autoridade, ela é delegada por Deus, ela vem de Deus. Não há cargos, não há autoridades neste mundo que possam ter algum efeito se não estão debaixo da vontade de Deus. Se nós que somos líderes e desejamos ser líderes eficazes, desejamos ter o respaldo dos céus sobre nossas vidas, temos que compreender que a submissão a Deus, ela é algo muito importante. Então o líder tem que compreender que a autoridade não vem do cargo, a autoridade vem de estar debaixo da vontade de Deus. Eu quero que você repita comigo: a autoridade não vem de cargos, mas de estar debaixo da autoridade de Deus. Todo líder tem que compreender isso. Nosso pastor presidente, ele luta diariamente sobre isso. Fala sobre o governo do Espírito Santo. E nós, como líderes, temos o desafio de não lutar para a nossa vontade. Temos o desafio de submeter à vontade de Deus. Muitas coisas nós pensamos e projetamos, mas aquilo que Deus quer, o que é que Deus quer? Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei em Espanha, eu comecei a buscar projetos. Senhor, o que eu vou fazer aqui? Quais são os planos? E eu comecei a projetar muitas coisas, mas resulta que quando eu cheguei lá, 90% daquilo que eu tinha planejado não cumpri nada. Nada. Por quê, pastor? Porque nós temos que compreender que não é a minha vontade. Se o líder ele faz coisas que estão fora da vontade de Deus, ele não tem o respaldo de Deus nisso. Então é necessário nós estarmos debaixo da autoridade de Deus, a submissão. O que nós temos que compreender isso é muito sério. Você que está aí através da internet, nós que estamos aqui hoje, o sucesso não vem, a eficácia não vem de fazer algo que todo mundo faz. A eficácia não vem de ter boas estruturas. A eficácia não vem de nós termos bons equipamentos. A eficácia vem, o sucesso, essa palavra nós não gostamos muito, mas vem de quê? De estar debaixo da submissão, da autoridade de Deus. Eu, quando estou debaixo da autoridade de Deus, eu posso não ter a melhor estrutura, eu posso não ter os melhores equipamentos, eu posso estar fazendo algo que muitos não fazem, mas se eu estou debaixo da autoridade de Deus, eu serei
serei eficaz e próspero nisso. Então, querido amado irmão, o segredo de nós sermos eficazes é estar debaixo da autoridade de Deus. Eu não me preocupo de fazer aquilo que A, aquilo que B gosta. Eu tenho que estar preocupado em fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Ele deseja. Então eu serei eficaz nisso. O próprio Jesus, ele relata em João capítulo 5, versículo 19, diz assim: o filho nada pode fazer por si mesmo. Ele somente faz aquilo que vê o Pai fazendo. Imagina, Jesus, Deus, Ele fala: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Sabe, a autossuficiência, ela é um caminho para a destruição. Então o líder tem que buscar estar debaixo da autoridade de Deus. Ele tem que ser submisso a Deus. Deus é a fonte de toda a autoridade. Então, partindo deste princípio, temos que compreender o segundo princípio. Vou um pouquinho rápido por causa do tempo. Se a submissão é um princípio de Deus, temos que compreender que a rebeldia é um princípio do diabo. E isso é algo muito sério. Nós vemos muitas pessoas que estão vivendo debaixo do princípio do inimigo. Pastores, evangelistas, presbíteros, primeiro superintendente, segundo superintendente, copastor, até mesmo pastor regional, que possa estar vivendo debaixo de um princípio maligno. Que princípio é esse? A rebeldia. E isso é algo muito sério. Deixa eu falar aqui algo muito importante. Você pode estar pregando o evangelho, você pode estar liderando, mas se você não é submisso, você está praticando princípios malignos. E algo muito sério que nós temos que compreender é que o inimigo, ele não teme a pregação. O inimigo, ele não teme o quanto você ora. Ele não teme se você fala bem ou se você é um bom líder. Ele teme aqueles que são submissos à autoridade de Cristo. E isso é algo muito importante, por quê? Porque há muitos pastores e obreiros e líderes que se creem autossuficientes, que não necessita estar debaixo da autoridade do seu pastor. Quantos copastores pensam que o seu pastor está errado e injuriam, murmuram contra ele? Rebeldia. A rebeldia é um princípio maligno. Está indo em contra a autoridade de Deus. E eu quero falar uma coisa para você. O líder que não respeita a autoridade divina, ele abre brechas espirituais. Tem muita coisa que pessoas vivem hoje e não sabem por quê. É porque faltaram o respeito à autoridade de Deus. E essa falta de respeito, submissão, obediência à autoridade abriu brechas no mundo espiritual. E hoje sofre consequências e dificuldades, porque ele não sabe o porquê, mas é porque faltou respeito à autoridade. Tem muita coisa, você que está aqui, cooperador, presbítero, evangelista, copastores, primeiro e segundo vice, pastores superintendentes, que você não compreende com o seu pastor regional, ou com o seu pastor, ou com algum líder seu. Não haja com rebeldia. Seja submisso e respeite a autoridade de Deus na vida daquele homem. Porque a insubmissão, a rebeldia vai abrir brechas no mundo espiritual sobre a sua vida. Nós vemos aqui muito bem que Nadab e Abiú, eles eram pessoas que serviam no templo.
Pessoas que faziam os seus trabalhos, mas não tinham nenhuma submissão. Eles não obedeciam à lei, eles não obedeciam à palavra, eles não eram pessoas que respeitavam a autoridade. Então o que aconteceu? Destruição total. Não adianta serviço sem submissão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: não adianta serviço sem submissão. Há muitas pessoas que dizem: eu quero servir, eu estou servindo, mas não quer obedecer. De nada serve o seu serviço. De nada serve a sua entrega aqui para estar na porta, para fazer alguma coisa na igreja. Mas se não é submisso, o seu serviço de nada vale. Nós temos que compreender que a rebeldia é algo muito perigoso. Quando nós trabalhamos com rebeldia, quem recebe a glória do nosso trabalho é o diabo. Tem muitas pessoas que estão trabalhando e pensando: não, esta glória está indo para Deus. Mas quem está recebendo a glória desse serviço é o inimigo, porque está debaixo de um princípio maligno, a rebeldia. Tem muitas pessoas que não falam nada, mas no seu coração está corroendo contra o pastor, seu líder. Querido amado irmão, hoje é o dia de você tirar todo e qualquer sentimento e começar a estar debaixo da autoridade. Porque da mesma maneira que rejeitar a autoridade abre brechas, aceitar a autoridade, obedecer, ser submisso, fecha também as brechas que estão abertas. Então não há como uma igreja fluir, não há como a igreja avançar se não há união entre os superintendentes, se não há respeito entre os líderes, entre os presbíteros, entre os evangelistas, entre os pastores. Não tem como fluir, por quê? Porque se não há submissão, não há avanço. Então, sem compreender, sem entender, seja submisso, porque isso agradará ao coração de Deus. Todos aqueles que resistem à autoridade estão resistindo ao próprio Deus. Versículo 2 do capítulo 13 de Romanos, que nós lemos: quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus. Querido, você lutar contra uma pessoa, você consegue. Se lutar contra o diabo, você consegue. Mas você entrar numa guerra com Deus, mas eu sou mais inteligente que o meu pastor local. Submeta. Mas eu prego melhor do que meu pastor. Seja submisso, porque senão não vai ter respaldo de Deus. Então nós temos esses três princípios que eu já falei aqui agora. Primeiro, a submissão a Deus. Deus é a fonte de toda a autoridade. Segundo, a rebeldia é um espírito maligno. Terceiro, o líder que não respeita a autoridade abre brechas espirituais. O quarto tópico que eu quero falar para você é o seguinte: a autoridade espiritual, ela tem duas irmãs gêmeas. Fala para o irmão que está falando assim: a autoridade espiritual, ela tem duas irmãs gêmeas. A primeira delas é a submissão. Nós falamos aqui. A segunda delas é a santidade. Quero falar algo para você que é algo muito importante. Você pode receber um cargo, receber uma unção, mas se a nossa vida não é uma vida de santidade, nós não conseguimos o respaldo de Deus. A vida pessoal do pastor interfere diretamente na sua autoridade espiritual.
A vida pessoal do pastor interfere diretamente na sua autoridade espiritual. Vou falar uma coisa para você que é algo muito importante. Santidade é nós vivermos de acordo com os princípios de Deus. Não é simplesmente ter um cabelo longo, ou usar um terno, ou usar uma saia. A santidade é viver de acordo com os princípios de Deus. Agora, quando nós vivemos de acordo com os princípios de Deus, o nosso caráter é moldado. E uma coisa muito interessante é que sem caráter, a autoridade não permanece. Você pode receber uma autoridade, mas se não tiver caráter, o respaldo de Deus será tirado. Então a santidade, viver de acordo com os princípios bíblicos, é a base invisível para um poder visível de Deus na sua vida. Escute bem e escreva isso. Viver de acordo com os princípios de Deus, viver de acordo com a santidade, é uma base invisível para a manifestação de um poder visível. Então nós que estamos cristãos, que somos líderes, que vivemos de acordo com a vontade de Deus, estamos muitas das vezes fazendo, orando, jejuando, buscando, vivendo de acordo com os princípios de Deus. Muitas das vezes as pessoas não veem aquilo que nós estamos fazendo, mas essa base invisível que nós estamos fazendo, essa submissão que poucos veem, que nós estamos praticando, vai manifestar o poder de Deus de forma visível para as pessoas. Então o Deus que nós servimos, Ele sustenta a autoridade daqueles que vivem uma vida de santidade e vivem uma vida de comunhão com Ele. Você quer ver Deus manter, Deus está estabelecendo um nível de autoridade sobre a sua vida? É nós permanecermos uma vida de santidade e submissão. Vira para o irmão que está do lado e fala assim: viva uma vida de santidade e submissão. Nós podemos manter uma estrutura sem santidade e sem submissão, mas não conseguimos manter o respaldo de Deus sobre nossas vidas. E sem um respaldo já não vai haver mais estrutura. Então é muito importante nós compreendermos isso. Muito importante. O ponto de número 5 é que a autoridade, ela é delegada, ela não é possuída. A autoridade, ela é delegada. Muitas das vezes a pessoa quer possuir a autoridade. Eu falei para um irmão esses dias lá em Baracaldo que é impossível uma pessoa ter um sonho, e esse foi o exemplo. A pessoa sonhou que ia ser pastor, e ele sonhou que ia ser pastor, e no outro dia ele já começou a abrir uma igreja. Ele já se intitulou pastor. Eu falei: meu filho, o sonho pode até ser real, mas ele não pode dar autoridade a ele mesmo. Vou falar uma coisa para você: nós não podemos dar autoridade a nós mesmos. A autoridade, ela é delegada. Vemos no capítulo número 10, versículo 19 do livro de Lucas. Disse Jesus aos discípulos: eis que eu vos dou poder, autoridade. A autoridade dos discípulos não vieram deles mesmos. A autoridade dos discípulos veio de Jesus. Então, não foram os discípulos que creíram: agora eu vou avançar, eu já tive muito tempo com ele, agora eu creio que posso ir sozinho. Não, a autoridade veio de alguém que era maior do que eles. Então eu não posso possuir uma autoridade,
A autoridade de Deus, ela me é emprestada. Vira para o pastor que está do seu lado e fala assim: a autoridade que Deus te deu, ela é emprestada. Ela não é sua. Ela foi te dada com um propósito e uma missão. Mas eu quero te dizer uma coisa para você alegrar o seu coração. Deus te deu autoridade. Ele disse: eis que eu vos dou poder e autoridade. Deus não vai enviar ninguém sem antes, primeiramente, liberar uma autoridade, uma porção sobre a sua vida. Antes de enviar, Ele libera poder e autoridade. E se você está aqui hoje, se você foi enviado, é porque já o céu liberou algo sobre a sua vida. Tem muitas pessoas buscando por algo que já foi dado. Tem muitas pessoas, pastor Apolo Anthony, chorando, clamando por algo que já foi liberado. Deus já nos deu a autoridade, Ele delegou isso para cumprir a missão que Ele nos confiou. Se você foi chamado, se você tem um propósito, se você está aqui nesta manhã, é porque o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele já preparou uma porção de autoridade e poder sobre a sua vida. Então agora é o momento de quê? De exercer esta autoridade que Deus te confiou. Então a autoridade, ela é delegada. Agora algo muito interessante que fala do versículo que nós lemos, Mateus capítulos 8, versículos 9, que diz, é o ponto de número 6: para exercer a autoridade é necessário estar debaixo da autoridade. Para exercer a autoridade é necessário estar debaixo de autoridade. O centurião romano falou: eu sou homem que estou debaixo de autoridade, e tenho homens que também estão sobre o meu comando. Partimos aqui de dois princípios: é que eu não posso liderar alguém se eu não sou liderado por alguém. Eu não posso exercer autoridade sobre outros se ninguém exerce autoridade sobre a minha vida. Quem é a pessoa que você presta conta? Quem é a autoridade? Qual é a autoridade que está sobre a sua vida? Ah, mas eu sou um homem de oração, Deus me falou. Deus te falou? Essa é desculpa hoje em dia, né? Deus me falou. Aí não, pastor, porque Deus me falou. Lá em Bilbao aconteceu uma situação como essa. Assim, ah, não, porque Deus me falou, meu filho, então ora para Ele falar comigo. Que Deus é esse que fala com você e não fala comigo? Ah, não, porque eu tive uma revelação, subi no monte. Eu falei, que Deus é esse? Porque talvez não é o mesmo Deus que eu estou servindo. Talvez o Deus que você está servindo é outro. Porque se eu estou aqui orando, estou buscando a Deus, estou jejuando, estou aqui servindo a Ele, por que Ele vai falar com você e não vai falar comigo? Tem pessoas que querem exercer autoridade, mas não quer estar debaixo da autoridade de ninguém. Não quer obedecer o seu pastor, não quer submeter a autoridade que Deus lhe confiou. Querido, amado irmão, esse não é um princípio. A autoridade de Deus flui através de um espírito submisso.
Ninguém lidera bem se não é liderado. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastores que não são submissos aos seus pastores param de aprender, param de crescer. O reino é bloqueado onde há orgulho. Tem muitas pessoas quebrando cabeça, batendo contra a parede. Sabe por quê? Está bloqueado. O reino dos céus não trabalha onde há o orgulho. Eu quero falar isso aqui porque muitas das vezes tem regiões, tem lugares que não fluem. Está bloqueado. Tem casas que não fluem porque está bloqueado, porque não há respeito à autoridade. Eu tenho que estar debaixo de uma autoridade para poder exercer uma autoridade. Somente aquele que está debaixo de autoridade pode constituir autoridade. Vamos para a Bíblia. Vamos em segundo livro de Reis, capítulo de número 12, versículo de número 9 e 10. Elias falou para Eliseu: olha, se você me vê, se você está comigo até o último momento, vai ser liberado a autoridade sobre a sua vida. Agora, se você não me vê, se você não está comigo até o último momento, até o final, pode esquecer de autoridade. Não tem como exercer autoridade se eu não estou colado com aquele que é meu líder. Quer ver, aleluia, a capa de Elias caindo sobre você? Quer ver uma unção dobrada sobre a sua vida? Permaneça debaixo do seu líder, honre ao seu líder, esteja com ele até o último momento. Por quê? Porque o reino dos céus vai ser aberto, vai fluir. Eu sei que muitas pessoas vão viver algo novo, algo poderoso. As suas vidas vão desbloquear, ministérios serão desbloqueados quando o orgulho é tirado, quando o nariz ele é baixado e quando ele se une ao seu líder e fala: eu estarei contigo até o último momento. Eliseu, ele fez 2 vezes mais aquilo que Elias fez. Mas ele só pôde exercer essa autoridade porque ele se submeteu até o último momento. Josué, ele levou o povo à terra prometida. Ele fez algo que Moisés não pôde fazer. Mas ele só fez aquilo que Moisés não pôde fazer porque ele estava ali, debaixo da autoridade. Líderes, liderados que se submetem podem até mesmo fazer coisas que os seus líderes não podem fazer. Mas ele reconhece: eu estou aqui debaixo da autoridade. Eu creio nisso. E tem pessoas aqui, pastores que estão aqui, que vão fazer coisas que os seus pastores regionais não podem fazer. Mas eles vão estar ali debaixo da autoridade. Aleluia. Vamos aqui para 2 últimos pontos. Quando eu pratico esses princípios, eu agora vou manifestar no mundo espiritual. Porque só o fato de eu ser chamado pastor não significa que eu sou uma autoridade espiritual. Posso simbolizar que eu já fui. Ou posso ser até uma autoridade, mas não espiritual. Então, quando eu pratico alguns princípios,
eu agora começo a ser reconhecido como uma autoridade no mundo espiritual. Vamos, Atos, capítulo de número 19. Versículo de número 15, diz: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Escute bem. Esses discípulos, não sei se podemos chamá-los assim, eles viram aquilo que estava acontecendo, viram aquilo que estava acontecendo no Evangelho, viram os milagres e prodígios e falaram assim: rapaz, é para nós também. Só que, vou falar uma coisa para você: a boa vontade não te faz ser reconhecido no mundo espiritual. O reconhecimento no mundo espiritual vem de quando praticamos princípios. Os demônios não respeitam posição. Eu posso chegar lá: eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou não sei quem. E pensa que o inimigo está com medo. O inimigo não tem medo de posição, não, irmãos. O inimigo tem medo daquele que tem relacionamento com Deus. O inferno sabe quem tem vida no altar. Então de nada serve a sua boa intenção se não há respaldo do céu sobre a sua vida. Aqueles homens que chegou lá foi expulsar o demônio. Ele falou: olha, a Jesus eu conheço, ele tem autoridade no mundo espiritual. A Paulo eu conheço, esse também tem autoridade no mundo espiritual, mas vocês eu nunca ouvi falar. O Senhor colocou uma oração na minha vida há um tempo atrás, e a oração é essa: Senhor, eu quero ser conhecido nos céus. Quem é conhecido nos céus é temido no inferno. Então quando nós vamos e temos uma vida de comunhão com Deus, somos conhecidos nos céus, o inferno teme. Mas não é a posição que você tem, é aquilo que você carrega. E o que você carrega? Eu carrego a autoridade de Deus. Um certo dia, aqui em Portugal, o nosso pastor presidente foi chamado em uma casa. E resulta que havia alguns irmãos tentando expulsar um demônio que estava na vida de uma pessoa, e eles não conseguiam. O pastor presidente chegou, já começou a se contorcer todo, parecia o gadareno. E resulta que quando ele se contorce, ele falou assim: você não. Você não. O pastor presidente perguntou: por que eu não? Quem sou eu? Ele não queria falar. Fogo nele. Quem sou eu? E o inimigo falou assim: você é uma autoridade. Nós, querido amado irmão, nós precisamos de pessoas que estão dispostas a viver
a autoridade, exercer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, e a começar a viver princípios bíblicos que vão respaldar-nos nesta autoridade. Assim que quando nós levantarmos as nossas mãos, os demônios têm que fugir. Por quê? Porque a autoridade de Deus está sobre as nossas vidas. Falar algo, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquilo que nós carregamos é muito maior do que aquilo que carrega o mundo. Então, querido amado irmão, toma posse, exerça a autoridade que Ele te delegou nessa manhã. Eu lembro um dia de que quando nós estávamos lá em Bilbao, nós vimos um ataque, algo muito forte. E eu fui para a igreja orar, mais ou menos, era meia-noite. E quando eu estou lá na igreja orando, eu comecei a escutar. Rapaz, negócio estranho é esse. Pronto, segui a oração. Perto da igreja tem um local de ensaio. Lá, as pessoas ficam 24 horas ali. Pensei, talvez são alguns loucos que estão ensaiando aí. Passou outro tempo, voltei lá, escutando de novo o mesmo barulho. Uma coisa errada aqui. Resulta que um dia a pastora Samara passou mal, e eu fui no mercado para comprar algo para ela. E eu vou pegar o elevador, eu sinto, não, vamos pela escada. E aí desci pelas escadas. Quando eu desço pela escada, eu vejo uma porta aberta. Quando eu vi essa porta aberta, eu olhei, um centro de ocultismo ali debaixo da igreja. Um monte de vela, um monte de não sei o que, bababá. E aí eu, um pouco louco por Cristo, entrei. Assim comecei a olhar as coisas. Fiz um vídeo. Voltei para trás. Chamei 2 obreiros que estavam ali e falei assim: olha, a partir de hoje, estou entrando em 3 dias de jejum. Está acontecendo isso e aqui debaixo da igreja. Tá. Ou eles são loucos ou são suicidas. Não pode acontecer. Chamei os 2 obreiros para orar, fiquei calado. Bom, ataque atrás de ataque. Nesta noite foi algo terrível dentro de casa. Esposa com dores, Manuela com dores, e a gente ali orando. De momento rompemos essa situação no mundo espiritual. Passa uma semana, está o nosso diácono Fernando subindo no elevador. Ele chama um elevador, não vem. Lá tem 3 elevadores. Chama outro, não vem. Chama outro, não vem. Ninguém sabe por que não está vindo os elevadores. Aí, quando nós estamos subindo, ele está subindo a escada, ele vê os elevadores tudo com as portas abertas. E um monte de mulher com trança, com não sei o que, levando um monte de tambor para os elevadores. Aí ele chegou assim: olha, posso ajudar? Aí ela falou assim: não, já acabamos tudo. Aí ele falou assim: por que não? Nós vamos embora daqui, já não dá para ficar aqui mais. Deixa eu falar uma coisa para você, querido amado irmão. Deus delegou o poder e autoridade para os seus filhos, e nós somos representantes do céu nesta terra. E eu quero hoje, pelo poder que é no nome de Jesus, aleluia, liberar esta palavra sobre a sua vida. Resultados visíveis e espirituais nascerão aqui em Portugal, nascerão ali na Espanha, nascerão em Luxemburgo, na Bélgica, na Alemanha, nascerão na Europa, porque Deus está levantando pessoas não somente com uma posição, mas que exercem a autoridade dele na terra.
Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, versículo 13: e naquela mesma hora, o seu servo foi curado. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus e os frutos foram visíveis. E eu quero declarar isso aqui para nós terminarmos, e quero convidar a você para se colocar sobre os seus pés. Frutos visíveis. Frutos visíveis. Você é uma autoridade de Deus. Nós somos uma autoridade no mundo espiritual. Não somos somente alguém que está ali pregando, não somos somente alguém que está ali na porta, ou não sei onde, liderando. No mundo espiritual somos uma autoridade. E temos que praticar esses princípios. Para quê? Para que frutos visíveis venham a acontecer. Não somente no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Eu creio que é chegado um momento da Europa experimentar isso. Sabemos que por muitos anos, a Europa vem sofrendo opressão maligna. Muitas enfermidades e doenças acontecem na Europa. Mas Deus quer levantar pessoas que são representantes dos céus. Pessoas que vivem os princípios de autoridade e praticam e são respaldadas por Deus na terra. Então hoje é um momento de que nós abraçarmos e dizer: a partir de hoje, eu não vou permitir que nada impeça que o respaldo de Deus venha sobre a minha vida. Eu quero exercer a autoridade que Deus me confiou, e a que Deus te confiou. Nós tivemos um exemplo lá em Bilbao. Nós estávamos no Umadef orando, e Deus tocou no meu coração. Eu senti um queimar na minha perna esquerda, e eu perguntei: tem alguém aqui com perna esquerda doendo? De momento apareceu 10 pessoas com a perna esquerda doendo. Não, pastor, tem um problema na perna, tem problema na perna, tem problema na perna. Eu falei: agora comece a fazer algo que você nunca fez, porque a cura de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Aí uma dessas 10 pessoas era uma irmã lá de Baracaldo. E ela falou: pastor, passou uns 2 cultos, ela veio buscar comigo e falou assim: pastor, quando o senhor perguntou a alguém que tinha problema na perna esquerda, eu também tinha. Só que eu não fui, não me manifestei. E eu estou com a dor terrível na perna, pastor, me ajuda. Eu falei para ela: minha filha, então receba a cura agora. Aconteceu, ela foi para casa. Passou um dia, 2 dias, eu fui, liguei para ela: minha irmã, como é que tá? Não, pastor, estou tudo bem, não sei o que, babá. E a dor? Ah, pastor, eu nem lembrava mais dessa dor. Quero falar uma coisa para você, querido. Deus quer estabelecer o seu reino através das nossas vidas. E no reino de Deus, querido, o inimigo, ele não tem poder. No reino de Deus nós viemos declarar os princípios e os valores dele sobre esta terra. E eu quero hoje que nós aqui podemos fechar os nossos olhos e começar a clamar ao Senhor neste momento, para que Ele nos use e que esse poder seja liberado sobre as nossas vidas no dia de hoje. E se tem algum momento aqui que nós temos que pedir um perdão, se nós temos que falar: pastor, eu quero falar com o meu pastor, eu quero pedir perdão para ele, eu quero pedir perdão para não sei quem, agora é o momento de nós liberarmos tudo, e que tudo venha a ser desbloqueado sobre a sua vida no dia de hoje.
Eu creio que Deus quer fazer algo a respeito, aleluia, das nossas vidas no dia de hoje. Talvez tem sentimentos, amarguras, situações que estão bloqueando a nossa vida e que estão bloqueando o nosso ministério. Mas hoje é um momento de romper tudo nesta manhã e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, aleluia, e que você possa viver o respaldo de Deus sobre a sua vida. Então quero convidar agora neste momento para que você feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor agora. Senhor, me perdoa, Senhor, aleluia, tenha misericórdia de mim. Que o Senhor possa agora neste momento, tocar o seu coração, tocar a sua vida hoje, e que o respaldo dos céus seja sobre a sua vida agora, no nome do Senhor Jesus. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Quero convidar a você neste momento agora a dar a mão ao irmão que está do seu lado, declarando: Senhor, entre nós não há nada. E eu creio que se vai romper hoje cadeias, correntes, grilhões. Aleluia, os ministérios vão avançar a partir deste dia, pelo poder que é no nome de Jesus. Estagnação espiritual, ministerial, serão agora tiradas pelo poder que há no nome de Jesus. Então agora, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, nós levantamos a nossa voz agora neste dia, para que todas as cadeias, todos os grilhões, todas as fortalezas, todos os impérios malignos, ó Pai, clamamos agora para que todos os projetos malignos sejam frustrados pelo poder que há no Teu nome. Eu clamo agora para que este pastor, Senhor, clama agora para que este homem, esta mulher, este obreiro, esta obreira que chegou aqui nessa manhã, Senhor, seja potencializado, Senhor. Ó Pai, clamo pelo poder que é no Teu nome, Senhor Jesus. Agora, com o Teu sopro, o sopro do Teu Espírito Santo, comece a tocar agora. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Sopra, 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 sopra agora, Senhor. Sopra agora, Senhor. Sopra agora, Senhor. Rabacaralamache. Agora, 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 agora. Cadeias são quebradas, pensamentos são cativos. Seja levantado agora, seja levantado agora. Um novo tempo,
uma nova história. Novo tempo sobre o teu ministério. Renovo sobre a sua vida hoje. Receba agora. Receba agora. Receba agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta esse peso sendo tirado agora. Em nome de Jesus. Sinta essa carga sendo tirada agora. No nome de Jesus. Aleluia. A unção quebra todo jugo. Esse jugo sai agora. Todas as vozes. Porção dobrada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um novo tempo sobre o seu ministério. Agora um respaldo diferente. Prepare para os milagres. Prepara para o extraordinário. Oh, Garabaxara, Labaxai. Em nome de Jesus. Sinta Deus te impulsionando neste momento. Em nome de Jesus, sinta, aleluias, aquilo que te prende sendo liberado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As cadeias são quebradas agora. Ei, Arabacara Labaxei. Esta região será impactada. Esta região será impactada. Esta nação será. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que saudade da tua voz, Senhor. Você não vai voltar para essa região da mesma maneira. Ele vai voltar contigo. Ele vai estar contigo. Ele vai falar contigo. Ele vai trabalhar contigo. Enquanto você clama, Deus manda a enfermidade embora. Enquanto você chora, Ele quebra correntes. Enquanto você adora Ele nesta manhã, coisas maravilhosas no mundo espiritual começam a acontecer. Deus vai fazer romper no mundo espiritual coisas grandes. Oh meu Deus do céu, o Senhor está manifestando a sua glória. O Espírito Santo está manifestando a sua glória. O Espírito Santo está, aleluia, manifestando a sua glória. O Espírito Santo está capacitando. Oh, aleluia. No começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. Aleluia. Quando nós respeitamos esses princípios, meus irmãos, aí tocou me anderraramagachai. Quando nós respeitamos esses princípios, nós iremos abrir uma cratera no mundo espiritual. Se prepara, porque o que há de descer sobre você
vai descer, porque Deus vai abrir, aleluia, uma cratera no mundo espiritual, e aquilo que falta descer sobre a sua vida, Deus vai fazer descer. Seu poder abala as trevas. Aleluia. Poderoso é. Oh, glória a Deus. Poderoso Oh, glória a Deus. Jesus. Oh, glória a Deus. Eu estou vendo um mover muito forte aqui. Te adora. Eu estou sentindo um mover muito forte de Deus aqui. É isso que você precisa, meu irmão. Você é uma autoridade espiritual. Então tome posse no nome de Jesus da autoridade que Deus te ortogou. Agora, 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 agora. Exerça a autoridade que o Senhor te ortogou, para a glória do seu próprio nome. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Está acontecendo coisa forte aí. Está acontecendo coisa forte. Irmãos, deixa eu aproveitar o momento. Pastores, líderes, deixa eu aproveitar o momento. Para dizer algo. Tem muita coisa presa na vida de muito crente, porque não aprenderam o princípio do respeito à autoridade espiritual. Você só consegue exercer a sua função de autoridade espiritual quando você respeita a autoridade espiritual. Quando a DEF começou a desenvolver e começou a crescer, alguns colegas me disseram assim: pastor Abraham Robson, me parece que está tudo em vista, que o senhor deve desligar do Brasil, desligar da convenção, desligar dos trabalhos do Brasil, porque eu tenho visto que vocês andam com a própria perna de vocês, e tudo indica, ou eu estou enganado. Eu disse: você está enganado. Eu reconheço o princípio de respeito à autoridade. Aleluia. Eu estou aqui e Deus tem abençoado o trabalho, porque eu tenho respeito à autoridade espiritual. Deus, irmãos, rompe tantas barreiras que você nem imagina. Por isso que muitos, pastor Kennedy, como foi pregado, não consegue exercer a sua autoridade espiritual, porque está bloqueado no reino espiritual. Está bloqueado porque ele não respeita a autoridade espiritual. Se Deus nos trouxe esse tema nesta manhã, eu orei ao Senhor e eu deleguei o pastor Jefferson Kennedy ontem. Disse: nós teremos uma palestra de autoridade espiritual. É você que vai levar esta palavra. Mas eu não preparei slide, não preparei nada. Você não precisa de preparar nada. Exerça a autoridade que Deus te deu. Entrega a palavra. Deus colocou no meu coração. Deixa eu dizer para vocês. Deus está querendo romper barreira na vida de pessoas que precisa de respeitar a autoridade espiritual. A Bíblia disse que
o pecado de rebelião. Que é o pecado de rebelião, é o pecado que foi ensinado aqui, daquele que não respeita a autoridade espiritual. É pecado de rebelião. Rebelião contra quem? Contra a autoridade? Não, a autoridade contra o próprio Deus. Por isso que Miriam e Arão se combinaram os dois. E disseram, Deus usa nós também. Miriam, eu sou profetisa. Arão, eu sou sacerdote, é verdade. Eu sou sumo sacerdote. Deus não só fala, não é através de Moisés, não. E Deus ouviu. Deus ouviu. Você é profetisa, você é sumo sacerdote. Mas o meu filho, Moisés, foi eu que coloquei ele como cabeça. Não pule. E vocês sabem da pena que foi. Tanto para Arão como para Miriam. E tem muita gente que estão bloqueados, irmãos. Às vezes até atrapalhando a carruagem romper. Porque a Bíblia disse que Miriam teve que ficar reclusa durante 7 dias fora do arraial. E com isso, a caravana não pôde romper, teve que ficar lá esperando a leprosa curar da lepra. E quantas igrejas que não rompem esperando o leproso ser curado da lepra? Está bloqueado no mundo espiritual. Por isso que nós temos que exercer a nossa autoridade espiritual. E alguém, quem sabe, precisa pedir perdão ao seu pastor, como foi falado aqui agora. Porque a rebelião, o pecado de rebelião, segundo a palavra de Deus, é pecado igual ao pecado de feitiçaria. Crente macumbeiro. É a Bíblia que está falando. O pecado de rebelião é o pecado igual o de feitiçaria. Então, queridos, é preciso que nós aprendamos. Por isso que essas reuniões é para isso. Para nós aprendermos os princípios que devem reger a nossa vida, que devem reger o nosso ministério, que devem reger a nossa mente. E que nós venhamos a desfrutar de tanta coisa que Deus tem para nós. Eu sei que Deus tem muita coisa. Então, se Deus falou com você, se você sentiu algo que Deus falou através dessa mensagem, procure a pessoa que você rejeitou como seu líder, que você rejeitou como a autoridade sobre a sua vida, porque você está cancelando muita coisa na sua vida, enquanto você não submeter a autoridade que Deus colocou sobre você. Quem entende isso, diga amém. Amém. Então diga assim comigo, Deus, não me deixe cometer o pecado de feitiçaria. Diga, Senhor, o Senhor me levantou como autoridade e eu quero exercer a autoridade que o Senhor me outorgou. Diga, Senhor, me livra, me guarda, para que eu possa fazer conforme a tua vontade e eu possa cumprir os princípios que regem a autoridade espiritual. Amém e amém.